Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Sistema Confecre do presidente Joel Krieger, agradeço a presença do Dr. Luiz Cury, do professor Dr. Vanderly Fava de Oliveira, representante da BENJ, do Dr. Osmar Barros, e vamos dar início a esse painel, o impacto da pandemia na formação dos profissionais do Sistema Confecre e Mútuo. O professor Dr. Vanderly é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal Juiz de Fora, possui mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado em Educação em Engenharia pela Unicamp, professor titular aposentado da Universidade Federal de Juiz de Fora, diretor da BENJ no período 2011 a 2016, presidente da BENJ desde janeiro de 2017, membro de acompanhamento da avaliação CTAA e NEP-MEC, membro da comissão ENAD, INEP, MEC, 2005 a 2014, avaliador de cursos do Arco-Sul, Mercosul, diretor de ações comunitárias da Universidade Federal de Juiz de Fora, de 94 a 96, e diretor de avaliação institucional da Universidade Federal de Juiz de Fora, 2011 a 2016. O professor Dr. Luiz Cury, sociólogo, doutor em economia pela Unicamp, ex-presidente, conselheiro do CNE, Conselho Nacional de Educação, onde também foi presidente por 2 mandatos da Câmara de Educação Superior. Presidente do INEP, foi presidente do INEP, diretor-geral de Políticas de Educação Superior do MEC, secretário de Cultura de Campinas, presidente da Companhia de Pó de Alta Tecnologia de Campinas, diretor-geral de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, membro do Conselho Superior da Unicamp, presidente do Conselho de Patrimônio Histórico e Arquitetônico de Campinas, membro do INFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional, pesquisador e analisador em Ciência e Tecnologia, CNPq, entre outras atividades. Dr. Osmar Barros, ex-conselheiro federal, por 2 mandatos, representante de instituições de ensino de engenharia. Atualmente, foi professor da Universidade de Araraquara, Uniara. Atualmente ocupa o cargo de superintendente do Sistema Confecre e esse é o elenco, o hall de palestrantes que estão aqui colocados. Passarei inicialmente, se me permitirem, com a vênia dos demais palestrantes, a palavra para o ilustríssimo Dr. Luiz Cury. Dr. Luiz Cury, o senhor com a palavra, por gentileza. Muito obrigado, professor Joel Bittencourt. Eu queria saudar também o Dr. Osmar Barros, o professor Vanderly. Todos somos professores, doutores, etc., não tem importância. E queria dizer que é uma honra, sempre uma honra, né, voltar ao plenário do CONFEA, né, para esse evento aqui, que é da maior importância, do maior interesse para a engenharia nacional, e essa interação entre os debates mais sensíveis acerca da formação do engenheiro, organizado pelo CONFEA, demonstra a maturidade e a relevância que o CONFEA vem assumindo no processo mesmo de inserção das engenharias, dos engenheiros, no processo de desenvolvimento nacional. Isso é muito mais do que apenas ser um órgão regulador, inspetor, né, supervisor do desenvolvimento profissional, né? Ele faz isso, vai muito além e constrói pontes relevantes entre o processo de formação, entre os egressos. Eu quero baixar um pouco o tom. E a sociedade brasileira. Bom, dito isso, eu vou iniciar. Eu ia passar uma transparência, mas acaba que não deu certo aqui no sistema, etc. Bom, a pandemia nos pegou num quadro, Jorge, de educação superior já um tanto quanto combalido, né? Não combalido pelos problemas usuais, mas combalido pelo aquilo que ele deveria estar fazendo, combalido pelas ausências, muito mais do que pelas presenças. É importante a gente notar que, do ponto de vista das vagas, da conjuntura da educação superior, né, a gente recepciona a pandemia ainda com um número de matrículas bastante aquém do que o Plano Nacional de Educação prevê, ou estabelece, ou dispõe, né, para 2024, né, que é 33% da matrícula de 18 a 24 anos, 50% de 18 anos ou mais, tá certo? A gente chega em 2018 com 21,7% da matrícula,
e 37,4%, respectivamente. Portanto, falta um pedaço grande para a gente alcançar. Ainda se a gente for falar das matrículas, né, a gente sabe que o Brasil chegou em 2019 a 8 milhões e 740 mil matrículas, né, e acaba que ele indica uma maioria esmagadora do setor particular, né, cerca de 75% no setor particular. Né. Se a gente for considerar só as matrículas de graduação, o dado correto é 8.603.834. Se a gente for abranger para pós-graduação, a gente chega a um número 140, 170 mil vezes maior. 170 mil a mais matrículas, por favor. Vezes não. Bom, um outro dado importante, acho que para a gente entender esse impacto, foi o crescimento, vem sendo o crescimento da educação à distância. A educação à distância alcançou, em 2019, o êxito de 40%, de expressar 40% da matrícula nacional. Ou seja, em 2019, as novas matrículas, obviamente, expressam um número bastante já relevante, cerca de 40%. Não é? Se a gente for olhar em números absolutos, é igual a 2.450.000 e poucas matrículas. Né? Muito bem. A gente convive com 40 mil cursos em geral, mais de 40 mil cursos em geral, e mais de 2.500 instituições em geral no Brasil. Né? Essas instituições também têm uma particularidade importante, que talvez nos afete as engenharias certamente. Cerca de 7,8% das instituições são universidades, cerca de 294, cerca de 290, sendo que 52,2% da matrícula estão nessas 7,8% das instituições. Já 81,5% são organizadas como faculdades e que detêm apenas 19% da matrícula. Então, a gente vê o impacto da universidade na expansão de matrícula, o impacto imenso da autonomia que a universidade detém de não solicitar, né, digamos, autorização do Ministério da Educação e não precisar, né, levar aquele tempo enorme de 1 a 2 anos, ou às vezes até mais, né, muitas vezes até mais, né, para que instituições sejam credenciadas e que cursos sejam abertos em faculdades que não detêm autonomia. Né? O credenciamento em centro universitário e universidades dinamiza esse processo de autonomia de um lado, né? Mas também fragiliza um pouco o planejamento e a construção de um processo de expansão calcado em políticas, calcado em compromissos, calcado em, digamos assim, em uma dinâmica nacional adequada. Né? Isso pode ser verificado por um dado muito simples. Nós alcançamos 16 milhões, mais de 16 milhões de vagas ofertadas em 2019. Veja, a matrícula bateu, evidentemente, 8 milhões e pouco, né? 8 milhões e 700, 800, tá certo? Ainda considerando mestrado e doutorado. Mais que o dobro, ou quase o dobro, foram ofertados em vagas novas. Dessas 16 milhões de vagas novas ofertadas, apenas 18% no completo das instituições todas, públicas e privadas, foram preenchidas. É claro que as particulares têm um índice muito maior de obsolescência de oferta de vagas, mas as públicas também, né, alcançam um número menor, mas não é desprezível, tá certo? É importante notar que as públicas chegam a um total de 66 a 70% de vagas ocupadas. Quer dizer, 30% e cerca de 30% de vagas das públicas também não são preenchidas, o que eu considero um desastre, né? Porque são universidades cujas vagas estão pagas pela sociedade, pelos impostos, pelos orçamentos públicos. Né? Obrigado. Um outro dado relevante, e aí eu vou encerrar os dados para uns 15 minutos que me restam, diz respeito também à perspectiva de evasão. Não é? A evasão brasileira se mantém, né, medida de 2010 e 2019, alcança cerca de 59%, né, do total das matrículas iniciais. A evasão é contada pelo INEP, né, pela evolução dos indicadores na trajetória dos estudantes
ingresso desde 2010, tá certo? Então, obviamente, é contada de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos. Ô, Vanderly, pode falar. Mas o completo dela acaba chegando a 59% em 2019. Né? Se a gente for para a educação à distância, esses 59 viram 63, e se a gente for para as públicas, desses 59, elas respondem por 47% da desistência. As engenharias, como o Vanderly já vai nos ilustrar, né, assume um total de 54,84%, praticamente 55% de evasão. Né? Eu não sei se isso deve ter sido atualizado, eu estou dando dados de 2019, portanto, antes da pandemia. Né? Esse conjunto de dados expressa também uma última coisa que eu acho relevante lembrar aqui, porque nós vamos conversar sobre isso, que é a educação noturna. Né? A matrícula noturna representa 63% do total. Bom, esse é o quadro. Esse quadro nos demonstra diversos desafios. Não é? E esse quadro não mudou muito de 2018 para 2019, nem de 2017 para 2018, nem de 2015 para 2018. Enfim, esses dados do INEP estão disponíveis, né, e são muito importantes para balizar novas políticas públicas, para balizar ações governamentais, para balizar, né, o novo quadro, digamos assim, regulatório avaliativo, para colaborar com as instituições no sentido de mantê-las, né, num processo de expansão adequado. Né? Ao mesmo tempo que a gente está com déficit em relação ao que o PNE solicita, né, em expansão de matrícula, nós temos essa evasão, essa obsolescência de vagas, né, muito forte. Então, a impressão que dá é que a gente não alcança nunca, porque quanto mais matrículas ocorrem, mais evadem, e quanto mais vagas abrem, menos vagas são preenchidas. Esse tipo de círculo vicioso tem que ser superado. Superado com planejamento, com compromisso, com organização, com política institucional. Não dá para oferecer matrícula como a gente imagina que ocorre. Qualquer matrícula que ofereça vai ser preenchida. Tem que haver um respeito à demanda e tem que haver um ordenamento claro, e um estudo. Por que as matrículas sofrem tanta obsolescência? É pelo número elevado, 16 milhões? Certamente é. Mas será que é só isso? Com números menores que esse, a obsolescência da matrícula é medida desde 2016, sempre foi de 70%, 75%, 72%. Então, o percentual se mantém. E, independente do percentual se manter, ano a ano o número de vagas explode, o número de vagas novas. A gente precisa verificar. Isso ocorre nas engenharias também. Nós precisamos verificar qual é o problema. Onde é que está a questão que não se tem capacidade mais de convocação de novos estudantes, para novas matrículas. Isso é muito importante para que a gente consiga estabelecer políticas adequadas de ingresso. Em 2019, por exemplo, foram ocupadas 3.625.000 vagas, inclusive no setor público e em AD. Em 2018, 3.440.000. Em 2017, 3.200.000. Está aumentando em 200.000 a ocupação de vagas novas. Tá certo? E a obsolescência se mantém entre 75% e 82%. Esses dados devem ser considerados e respeitados. Igualmente, deve ser respeitado o dado de evasão. O dado de evasão não é qualquer coisa. O dado de evasão não é apenas uma condição natural de despreparo do ensino médio, etc. É claro que tem absolutamente vinculação a isso, mas essa vinculação explica a outra ausência de política, que é a ausência de uma política francamente focada em bons currículos capazes de acolher os egressos do ensino médio, capazes de prover nivelamentos adequados, tá certo? E capaz de construir pontes entre os egressos do ensino médio, especialmente os egressos do ensino médio público. Eu vou dizer um dado aqui: o número de matrículas em 2018 no ensino médio alcança cerca de 7.700.000, tá certo? O número de concluintes, na mesma época, é de 1.931.000. Egresso do ensino médio. Desses concluintes, eu acho que é uma conta feita aí, entre 20% e 30% conseguem prosseguir
na educação superior, né? E desses 20%, 40%, muitos deles, e essa conta não foi feita, né, ingressam no programa de desistência, aquele que eu disse agora, um programa autodefinido pelo próprio estudante. Então, é importante levar isso em consideração para a gente entender, Jorge, o impacto da pandemia na engenharia, porque o impacto na engenharia é o impacto na educação superior. A engenharia é um dos cursos que mais promove, vamos dizer assim, ou vinha promovendo evasão, em função mesmo das dificuldades inerentes ao curso, como matemáticas, né, linguagens mais específicas, tecnologias, física, ciências exatas, etc., onde se notabiliza uma fraqueza no ensino médio público, né? Não é? A gente sabe que de 100 pessoas que se formam na educação média, apenas de 7 a 9 aprendem matemática no nível adequado ao padrão de formação no terceiro ano do colegial. Isso antes da pandemia, né? Então, tudo isso compõe um quadro de análise onde você tem, digamos assim, o que dá lugar a uma reflexão muito simples. O processo está no currículo. O currículo é, transversalmente, o grande responsável pela formação de boas práticas e boas políticas institucionais, né? Tá certo? O currículo não só forma alunos, o currículo ajuda a formar a instituição. O currículo define interações. Interações entre pesquisa e formação, interações entre extensão, pesquisa e formação. O currículo tem que buscar essas interações, tá certo? Ele tem que ser a vanguarda desse processo, digamos assim, de acolhimento do estudante no universo mesmo disponível da instituição. Não adianta a gente ter práticas de inserção, né, de cotas, etc., se a gente não faz o acolhimento adequado, né? E também é importantíssimo que tenhamos pesquisa de fronteira, e as engenharias têm competitividade internacional em pesquisa de fronteira, representam, não é, digamos assim, um espaço importante de qualificação da pesquisa brasileira e do seu local no ranking, né, que ainda é o 15º. Isso é muito importante. Mas tem que haver uma interação entre essa pesquisa e a formação. Agora, como é que você vai fazer uma interação entre essa pesquisa e essa formação se o resultado, tá certo, esperado do processo de formação é esse? É muita evasão, baixa procura, e tem um terceiro resultado, que é o da dispersão do diploma, que eu não sei se o Vanderlei pode me atualizar, o último dado que eu tenho é de 60%, 62% de dispersão do diploma de engenheiros, né? Quer dizer, apenas cerca de 40% usam o diploma de engenharia para o seu desenvolvimento profissional quando egressos, mas é muito baixo. Isso deveria já estar iluminando, antes da pandemia, procedimentos, processos e radicais ações nas instituições no sentido de alterar esse quadro, não é? Fizemos isso nas engenharias. Desde 2014, já munidos desses dados, tá certo? Começaram em 2010, essa série que eu revelo aqui. Desde 2014, o Conselho Nacional de Educação, por meu intermédio, pelo Paulo Baroni, por outros conselheiros, vem conversando com a Benge para que, ou vinha conversando com a Benge, para reordenarmos as diretrizes. Essa conversa foi difícil, essa conversa teve muita resistência, havia pessoas muito bem qualificadas que achavam que isso não era o problema, que o currículo não era o problema, que o problema era outro, né? E a gente não conseguia localizar outro problema, tá certo? Mesmo porque, nesse período onde é medida a evasão brasileira, foi onde o FIES 1 e o FIES 2 bombaram bastante, abriram muitas perspectivas de financiamento junto com a ProUni, né? É claro que a questão financeira conta e deve estar expressa nesse valor de evasão. É claro que não é só pagar mensalidade, é comer, se alimentar, transporte, pagar aluguel, etc. Mas, evidentemente, né, nós temos que levar em consideração o fator predominante, que é a organização curricular, que é o afastamento provocado pelo desinteresse, né, expresso no currículo dos estudantes, especialmente de engenharia. A pandemia alcança o Brasil nessas circunstâncias. E alcançar o Brasil nessas circunstâncias impõe questões muito relevantes e importantes. Por exemplo, impõe o afastamento social e impõe que todos os cursos se transformem em educação à distância, todos os cursos passam a ser, digamos assim, de aprendizado remoto. Esse aprendizado remoto foi feito à base de um novo pacto com os estudantes, melhorando um pouco
a circunstância do ensino do então ensino à distância, não é? Que vinha sendo absolutamente segmentado nas instituições. A impressão que eu tenho é que as instituições tinham o seu departamento, a sua instituição presencial e a sua instituição à distância. Essa impressão não é falsa, porque o próprio Ministério da Educação, não é, desde 2016, vem fazendo 2 conceitos institucionais. Ele dá um conceito institucional para a instituição ofertar curso à distância, um conceito institucional. É como se o Jorge tivesse um ou mais CPFs, tá certo? Um conceito institucional para isso e um conceito institucional para a oferta de curso presencial. Que instituição não se sente estimulada a segmentar? Qual a instituição que não se sente estimulada a partilhar essas 2 estratégias e desinstitucionalizá-la numa estratégia única de aprendizado? A maioria delas se sente, digamos assim, muito estimulada a segmentar, não é? E, portanto, a fazer um trabalho muito pior do que poderia ser feito na interação entre presencial e à distância a partir da própria política institucional de aprendizado. Não é? Então, as instituições vieram desenvolvendo uma prática de aprendizado à distância, uma prática de aprendizado presencial. Isso foi muito danoso na pandemia. Né? Chegou na pandemia e ninguém sabia como trabalhar. Chegou na pandemia as pessoas, não, mas o meu EAD não é muito qualificado, o presencial é melhor. E como é que faz? E é todo mundo EAD. Então vai ser uma onda de evasão, uma nova onda de evasão, pela fraqueza do processo. Os presenciais não vão aceitar o EAD. Eram essas as questões que muitas instituições, e o Brasil inteiro, se perguntaram. Felizmente, as instituições conseguiram dar um exemplo contrário e conseguiram qualificar, repactuar o aprendizado a partir da educação remota para todos os estudantes. Isso, obviamente, as coloca num degrau superior, num estágio mais desenvolvido institucionalmente e pronto para tirar uma boa lição da pandemia. Isso, obviamente, acolhe as engenharias fortemente. Né? As engenharias que tiveram que enfrentar esse momento de afastamento remoto tiveram que aprender a fazer práticas remotas. Práticas remotas é práticas remotas. Mas como é que é possível uma prática remota? Tem que ter as pessoas. Ué, prática remota é possível. É possível nós aprendermos com conteúdos disponíveis por práticas remotas. Não é? É possível nós deixarmos as práticas vivenciais em momentos absolutamente imprescindíveis e estendermos as práticas remotas a todo o processo do curso. Isso ajudaria a nivelar, não é? E ajudaria a encantar os estudantes desde o início do curso. Não precisaria ter aquele problema de ter uma prática presencial desde o início, porque é difícil, as empresas têm que fazer contrato de segurança, como é que o aluno vai, de seguro e tal. A prática remota ajuda, não é? E a pandemia nos trouxe essa perspectiva, ajuda o aprendizado. Não é? Agora, com a grande novidade das diretrizes de engenharia, que foi o aprendizado por competência, não é? A prática remota disponibiliza conteúdos muito mais adequados à formação por competência do que ao conteudismo aulista. Conteudismo aulista que vinha vigendo no Brasil, não é? Durante décadas. Muitos anos atrás, ele tinha o seu valor. Quando as pessoas tinham mais tempo, não é, Jorge? As pessoas tinham bastante tempo para estudar, o ensino era absolutamente elitizado. Não é? Aquilo que o professor não conseguia explicar, o próprio estudante ia atrás, é como alunos de grandes escolas de engenharia hoje, que disputam com 300, 400 pessoas uma vaga. Essa pessoa não precisa muito do professor, ela não precisa muito da escola, ela vai aprender sozinha, o professor é um suporte muito relevante para ela, mas, obviamente, se o professor não for exatamente o que ela espera, ela se vira, não é? Porque ela aprendeu, não é? Ela fez um ensino médio de absoluta qualidade, ela sabe muito mais os princípios, as bases, as propedêuticas, não é? do que muitos estudantes já de educação superior. Portanto, não se pode comparar com esses modelos. Esses modelos são de elite. E essa elite, não é, no passado, não é, era vigente no país em relação ao curso de engenharia, por exemplo. Não é? A gente não via nos anos 70, 60 pessoas de menor renda estudar engenharia, não é? Justamente por essa necessidade de dedicação extrema ao conteudismo. O conteudismo solicita uma dedicação extrema porque ele depende de memória. Dependendo de memória e de um esforço imenso de manter a memória ativa durante 4 ou 5 anos. Não é? Portanto, é um procedimento pedagógico que vem se tornando ineficaz, não é? Ao longo dos anos, seja pela massificação da oferta do ensino necessária, seja pela expectativa, obviamente, de abrangência e inclusão social por meio da educação superior, mas seja também por novos requisitos profissionais que solicitam competências, não solicitam mais memória, conteúdo, etc. Não é? Solicitam competências, solicitam que os conteúdos sejam sistematizados em competências. E essa sistematização de conteúdos depende muito do aprendizado por práticas, depende muito da substituição das práticas das salas de aula pelas práticas. Não é?
depende muito do encerramento, não é, dessa vigência, digamos assim, extensa, chega a ser até meio mórbida, não é, de excesso de aulismo. Não é? A aula, ao contrário do que muitos imaginam, desqualifica um pouco, não absorve o que o professor tem de melhor. O professor tem de melhor a sua capacidade de orientação, de expansão daquele ponto teórico, de absorção e de foco no aprendizado do aluno. Quer dizer, o foco no aprendizado quem faz é o professor, não é minha avó. Então, quando a gente critica a sala de aula, a gente está enaltecendo o papel do professor e tornando ainda mais complexo frente à necessidade de substituição e diversidade do aprendizado, né, por práticas, por formação de pesquisa integrada ao currículo, a gente chama de pesquisa curricularizada, por extensão curricularizada, pela presença dos grandes cientistas e pensadores da pós-graduação em estrito senso, dos grupos de pesquisa na formação, dedicados à formação, dedicados também a transmitir o conhecimento de fronteira para os estudantes, que são muito capazes de absorver, tá certo? Criando perspectivas de empreendedorismo já desde o início do curso para eles, criando perspectivas mais claras acerca de como se dá os requisitos profissionais. A pesquisa está mais próxima da economia do que a formação, do que a graduação, ela tem mais informação para dar, e as práticas aproximam definitivamente os estudantes, professores, e as escolas, né, dos requisitos profissionais necessários para que se haja êxito transformador do egresso. Né? Aí tem um outro lado, que é o seguinte, o êxito transformador do egresso depende de competência, mas depende de uma boa trajetória nessas competências, depende de uma boa agenda formativa, e que inclui inovação desde o início, por exemplo. Tá certo? A inovação começa no curso, ela não começa no final do curso ou na pesquisa, que vai fazer um conhecimento mais organizado. Ela começa no curso, porque o pesquisador vai ter passado pela graduação. Não é? Se esse espírito inovador, se essa vocação de impacto do conhecimento, se o processo de produção mesmo do conhecimento não ocupar a atividade de aprendizado durante a graduação, ele se torna falho mais para adiante. É por isso que tem tanto mestrado. Né? O mestrado visa um pouco corrigir essas falhas na graduação, conteudistas, aulistas, em memória, não é? Mas ele não consegue, em 2 anos, em média, não é? Preparar o aluno para o doutorado, mas ainda assim o aluno vai. Não é? Diante de tantas falhas, tantas pontas soltas, tá certo? Considerando também as dificuldades de agenda da empresa, da indústria, na inovação, a questão financeira, sobretudo, a questão de infraestrutura, tudo isso causa, não é, dados, como a gente sabe, não é? Nós caindo, não é, frequentemente no índice global de inovação, não sei se saiu ontem isso, mas ou talvez saia na sexta, mas a gente está na 72ª, 4ª colocação, né, agravada por outros fatores. Né? A gente ainda é um dos países mundiais que menos incorpora inovação no processo produtivo. A última contagem é na 99ª colocação em relação a esses países. A gente passa da 2ª para a 3ª revolução industrial com muita dificuldade. Né? E a inovação está por trás disso tudo. A competitividade depende da inovação. E a competitividade, digamos, organiza a produtividade. E a produtividade representa o quê? Emprego. Sem produtividade não tem emprego. Né? E quem é o setor econômico mais produtivo? A indústria. Não é? Serviço dá muito emprego, mas a indústria produz empregos perenes, empregos continuados, empregos estáveis. Não é? A flutuação de emprego na indústria é muito menor. Se não houver, não é, crises, colapsos, descontinuidades, etc., não é? E agendas pró-ciclo, demais. Mas, de qualquer maneira, econômicas. Claro que tudo depende da macroeconomia, de estratégias assim. Mas o nosso papel aí não é ver do que depende, é do que depende de nós. O que depende das escolas, o que depende dos currículos, o que depende das engenharias, melhorar um pouco o perfil da competitividade brasileira. Depende uma boa formação, um bom processo avaliativo no decorrer da oferta do curso, não é? Que reforce o aprendizado e não reforce o professor na sala de aula cobrando a memória do estudante, mas reforce o aprendizado do estudante, o foco no estudante é a palavra, é o mantra. Não é? A competência é foco no estudante. Não é? A competência engloba conteúdos, habilidades, engloba conteúdos socioemocionais, engloba uma série de questões, engloba conhecimento externo, engloba conhecimento da conjuntura, engloba o entendimento ético do exercício profissional. Tudo isso a competência engloba. Você não ensina a ética profissional por uma disciplina, você tem que ensinar a ética profissional no processo mesmo de construção das etapas mesmo das competências. As engenharias perceberam isso.
e foi o primeiro curso brasileiro a fazer um currículo, uma diretriz curricular francamente dedicada às competências antes da pandemia. Com o evento da pandemia, o que muda? Bom, com o evento da pandemia, muda, obviamente, estratégias de aprendizado mais diversas, né? Para que a gente consiga, a partir da pandemia, contar histórias mais adequadas, aperfeiçoar os cursos e recepcionar o excedente que não conseguiu ser mitigado durante a pandemia, ou seja, aquele excedente que infelizmente, não conseguiu aprender durante a pandemia. Não é? Esses são grandes desafios dos cursos de engenharia. Não é? Agora, além de a gente recepcionar estudantes do ensino médio que precisam ter melhor aprendizado, eu acho que a reforma do ensino médio, com 3 grandes instâncias, a BNCC do ensino médio, o decreto e as novas diretrizes, isso tudo compõe a lei, isso tudo compõe a reforma do ensino médio, né? Vão dar conta desse, eu tenho absoluta certeza, mas demora um pouco, né? Não é um achocolatado, né? Do dia para a noite que isso acontece, e nem de uma hora para outra. Então, é importante que a gente tenha em mente o que temos que fazer para frente. Uma das questões mais relevantes é a questão da educação híbrida, né? Eu vou chegar aí, vou encerrar, desculpe o meu tempo, já peço desculpas. A educação híbrida, né, é fundamental. E o que é a educação híbrida? A educação híbrida é um processo de mediação tecnológica ao aprendizado que reforça as competências. A educação híbrida é a expansão de práticas remotas possibilitadas, né, por tecnologias de informação e comunicação. A educação híbrida é aquela que leva, não é, instrumentos tecnológicos de informação e comunicação à disposição do aprendizado para o aluno presencial, inclusive. Educação híbrida não é 50% à distância, 50% presencial, isso é uma baboseira. A educação híbrida é uma mediação que resulta em uma nova pedagogia. Isto é educação híbrida. Não é uma baboseira, porque tem gente que o hibridismo compõe essa perspectiva, mas é da nossa perspectiva um erro imaginar que um bom êxito da educação híbrida seja mesclar percentuais, não é? Eu não acho que isso seja um bom êxito. Vou ser mais calmo aqui. O que é um bom êxito mesmo é a gente construir mediações adequadas para o aprendizado, visando novas pedagogias, não é visando só o incremento tecnológico como fator determinante do processo. Não, a tecnologia não serve de nada se não houver um desenvolvimento do aprendizado. Se usará muito pouco a educação híbrida se o currículo não for por competência, por exemplo. A sala de aula não tem disposição, não tem espaço e não tem, digamos assim, categorias adequadas para utilizar plenamente a educação híbrida. Só para exemplos da aula, do professor e tal. Não é? Por quê? Porque a educação híbrida vem justamente facilitar o aprendizado fora de sala, para os presenciais. Vem facilitar a interação desses com os seus professores, vem facilitar a interação desses com os seus próprios colegas e vem facilitar a interação desses com práticas remotas, com atividades remotas feitas dentro da escola, com objetos sendo fora da escola. Não é? A educação híbrida tem esse valor. E tem o valor também de enriquecer a educação à distância, que continuará sendo à distância, e ela pode ser à distância com uma educação convencional, conteudista, mas pode ser à distância com educação híbrida, transformadora, também colocando conteúdos à frente do processo de aprendizado e dinamizando toda a diversidade. Sem educação híbrida, Jorge, por exemplo, os estudantes noturnos presenciais, essa matrícula de 63%, obviamente, é presencial. Então, fadaz um desespero amplo. Não é? Individualmente podem ter êxitos, histórias de sucesso, mas vem cá. A pessoa estuda, trabalha o dia inteiro, transporta, tem dificuldade de alimentação, dorme pouco, vai ficar 1h25, 1h40 ouvindo, 1 hora, sei lá, né? Ouvindo uma aula, ouvindo aulas. Cada aula tem 40 minutos, vezes 4, vezes 5, tá certo? Ou 45, ou 50, agora o relógio é 60. 4 aulas de 60 minutos, ou 5, às vezes. Ele sai da escola depois das 11, não é? Ele chega em casa tardíssimo, mas entra no serviço em hora marcada, às 8, geralmente, se não for mais cedo. Então, que construção de aprendizado a gente dedica a 63% da matrícula, geralmente a trabalhadores, a pessoas com idades mais avançadas, tá certo? Que precisam muito dessa formação. Que a formação é o fator mais importante na sua inclusão social. Não é? Qual a resposta a gente está dando a esse público, não é? Muitas vezes de baixa renda, inclusive? Qual é a resposta? Nós precisamos entender que a educação por competência e a mediação tecnológica também é um fator de inclusão, de não desistência,
e de atração de novos estudantes para o curso superior. Não é só um incremento à elite, muito pelo contrário. Tá certo? Um processo desse tem que ser acompanhado de uma ampla distribuição, de uma ampla infraestrutura de rede nacional, tem que haver uma inclusão digital das escolas, das universidades. Muitas são particulares e conseguirão fazer isso. E as públicas têm 3 ou 4 grandes programas, nós tivemos com o Wagner, da CESU, acho que você esteve junto, inclusive, o Vanderlei estava lá, acho que o Osmar também, ouvindo as boas notícias, né, da infraestrutura de redes. Eu acho que foi um evento no Congresso Nacional que eu estava presente. Certamente o Jorge estava. Então, assim, nós temos boas perspectivas. Agora, fazer o que com a infraestrutura? Fazer o que com acesso à rede? Fazer o que com o sinal? Não é? Essa é a grande questão. É construir pedagogias ativas de aprendizado. É isso que nós temos que fazer. E é isso que a educação híbrida deve fazer. E é isso que o Conselho Nacional de Educação está fazendo no seu relatório de educação híbrida. Eu sou o relator, sou um dos relatores para a educação superior e, óbvio, tem a relatora assessoria para a educação básica, a Maria Helena preside. Nós estamos hiperalinhados com o Conselho e com a sociedade educacional no sentido de construir essas alternativas para que não haja constrangimento regulatório para uma instituição que faça educação remota, sem sala de aula, presencialmente, e depois seja supervisionada pelo MEC como estar burlando a presencialidade com inserção de educação à distância. Esse é um risco que nós temos que evitar nessa resolução, tá certo? Porque esse risco limita e, outra vez, transporta as instituições para o passado. Ninguém aguenta mais voltar para o passado, tá certo? Transporta as instituições para o momento anterior à pandemia. Então, nós temos que, em conjunto com o MEC, inclusive, com o entendimento do MEC dessa necessidade, isso é muito importante expressar aqui, o MEC está conosco nessa discussão, entendendo, compreendendo e avançando junto conosco. É muito importante que nós avancemos nessa direção. Avancemos na direção de construir novas pedagogias que tenham aprendido com a pandemia, mas que esse aprendizado seja capaz de superar a circunstância anterior mesmo à pandemia, e não só continuar mitigando eternamente as graves crises da pandemia, tá certo? No caso da engenharia, para terminar, nós sabemos que o egresso tem que ser um agente transformador da economia, um agente transformador da empresa. O egresso da engenharia não pode entrar em fila de emprego, ele tem que entrar na empresa e abrir novos empregos, tá certo? Ele tem que mudar as agendas, integrar plenamente a agenda de inovação. Não foi por outra coisa que a MEI e a CNI se integraram até hoje, integram e deram uma contribuição e estão dando estratégica essencial, não só a fundação das diretrizes, mas também o seu processo de implantação. Não é por outro motivo que a BENJ fez um esforço absurdo nesses anos, no sentido de reposicionar o aprendizado de engenharias no Brasil. Não é por outro motivo que o CONF hoje é outro. O CONF não é o CONF de 5, 6, 7 anos atrás. Eu posso dizer isso, porque eu sou testemunha. Eu estou no Conselho Nacional de Educação há alguns anos, fui reconduzido, não é? E vocês sabem que os diálogos que tínhamos há anos atrás era de outra qualidade, era de outra natureza. Não estaríamos aqui discutindo isso com o CONF, muitas vezes na vanguarda de transformações importantes para as próprias escolas, e não mais na tendência conservadora de limitar mudanças pela imposição do medo, que fará. Será que eu vou ter o CREA se eu mudar meu curso assim? Será que eu vou ter a carteirinha se eu mudar meu curso assado? Não é? Essa questão não se coloca mais, tá certo? É importante que o processo avaliativo e de regulação acompanhe essas mudanças, como disse o MEC e o INEP estão acompanhando, para que a gente tenha plena condição, não é, de alcançar 2023 com os olhos em 2025, não alcançar 2023 com os olhos saudosos de 2019. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Osmar e Vanderlei. Desculpe, eu certo não olho o relógio, que eu não faço isso. Se fizesse, era mais ordenado, mas eu agradeço a disposição de vocês em me ouvir nessa tarde de quinta-feira. Eu continuo à disposição de vocês. Obrigado, doutor Cury. É com imensa satisfação que a gente tem as suas colocações sempre positivas, sempre sempre almejando o melhor, e realmente só tem que parabenizar a atuação do CNE, através de vossa pessoa e de todos os conselheiros que visam uma implantação, uma melhoria da qualidade da formação. Agora, com a palavra, se me permitirem, o professor Vanderlei Fava. Parece que o doutor Fava vai fazer uma apresentação. Achar o microfone, agora vamos lá. Muito bem. Apareceu aí? Chegou aí, Bittencourt? Ok. Não. Em primeiro lugar, agradecer o convite
para participar da SOEA. A SOEA é o maior evento que reúne a maior quantidade de engenheiros do sistema Confecreas e também da academia, de empresas, enfim. E discute temas muito relevantes de um espectro muito amplo. Eu já participei de umas 3 ou 4, como participante, também como palestrante, e é um momento muito interessante de congraçamento também, evidentemente, mas de muita aprendizagem e de interação com todo o país, né? Nós encontramos pessoal do sistema Confecreas, né? De todos os cantos do país. Hoje, sem dúvida, o sistema Confecreas é o que tem, em termos de uma organização que tem capilaridade para a formação e exercício profissional de engenharia, sem dúvida, é o sistema Confecreas, como bem disse o Cury, né? A modernização do sistema nós estamos acompanhando de perto, né? Realmente mudou bastante e tanto é que nós aqui, eu, Osmar, o Bittencourt, o Cury, já tem uns 3, 4 anos aí que a gente se reúne sempre tratando da questão da engenharia e trazendo as questões do nosso âmbito e tentando fazer uma síntese, porque essa síntese que vai produzir os bons resultados que nós tanto almejamos para a formação em engenharia do país. Então, rapidamente, que ainda tem muita gente que não conhece a ABENGE, e eu falo um pouquinho de dados, que o Cury falou os gerais, eu vou pegar um pouquinho dos dados da engenharia, e alguns desafios que nós temos que enfrentar para variar, né? Aliás, engenheiro ele é formado para vencer desafios, então estamos num bom momento nesse aspecto, né? Está cheio de desafios para enfrentar. Então, a ABENGE foi fundada em 73, 12 de setembro, né? Já passou o aniversário dela aí, nós estamos rumo aos 50 anos. O que acontecia em 73, em termos de tecnológica? Foi quando houve a primeira ligação do celular e foi lançada a primeira calculadora eletrônica. Não sei se tem alguém assistindo que chegou a pegar a régua de cálculo e também aquela maquininha mecânica da Facite, muito barulhenta. Mas, então, a ABENGE nasceu num momento de quase que de uma transição tecnológica. E a tecnologia que move a engenharia, né? E desde então vem trabalhando com as questões relacionadas à engenharia. Desde as primeiras diretrizes curriculares, as primeiras foram a resolução número 48 do antigo CFE, que hoje é o CNE, de 1976, e depois a 2002, que foi decorrente da LDB. E agora a 2019, que veio substituir a 2002. A ABENGE tem essas publicações, a revista da ABENGE, que tem 41 anos, e todo ano publica livro de sessões engenheiras. Tudo isso está na página da ABENGE, está livre. Então, quem quiser conhecer a evolução dos cursos de engenharia, como é que a educação de engenharia tem caminhado, e também aquilo que tem de mais moderno no mundo, é só entrar no site da ABENGE que vai encontrar muita publicação, além dos anais de todos os eventos. E, recentemente, começamos a publicar livros com a LTC, do Grupo GEM. Então, o primeiro foi esse aqui, sobre aprendizagem ativa. O segundo foi esse, em decorrência das novas diretrizes, né? Nós somos os 4 aqui, nós somos autores desses livros, com mais 31 colegas, né? Recentemente, esse livro de introdução à engenharia, já dentro da abordagem baseada por competências, que foi escrita pelo professor Cardoso e o professor Aquiles, da USP, que foi lançado agora em agosto, um livro muito bom, por sinal. E de 28 a 30 de setembro, daqui a uns dias, estaremos com o nosso COBENGE online, onde todos esses assuntos serão tratados, em alguns com certo aprofundamento, inclusive com pessoas do exterior. Agora ficou mais tranquilo, né? Trazer pessoas do exterior, porque não precisa gastar as passagens aéreas, as diárias, etc. Né? Bom, em termos de dados, né? Crescimento do número de cursos de engenharia. O INEP, anualmente, ele solta uma sinopse em que ele ele tabula todos os dados. Então, o que o INEP faz? Ele solicita os dados das instituições, as instituições mandam e eles tabulam. Então, ele já tem uma equipe já de muitos anos, trabalham muito bem esse dado. Quando acontece algum problema nesse dado, não são de dentro do INEP. Às vezes, a instituição forneceu de maneira errada.
até o final da década de 90, início desse século, as instituições não tinham seus bancos de dados muito bem organizados, né? Quem é de instituição de educação e engenharia sabe disso, e que somente mais recentemente aí que vem tratando esses dados com mais cuidado, e então nós estamos chegando a uma certa precisão. Então, aqui mostra o seguinte, que até aí, meados da década de 90, vinha num crescimento muito pequeno. A partir do meados da década de 90, que houve um crescimento de número de cursos. E aí, se até meados da década de 90 a maioria era público, aí a maioria passou a ser privada. E hoje, 73% dos cursos são privados e 27% estão no sistema público, de número de cursos, né? Então, agora, quando nós colocamos aí, e isso aqui a gente sempre tem que prestar atenção, porque é algo que tem de novo em termos de formação no país, é o total de cursos, né? Tanto fazendo um paralelo presencial e EAD, porque o sistema Confecres vem discutindo a questão do EAD, a gente entrou tardiamente na discussão, eu vou mostrar daqui a pouco. E ainda é muito controverso dentro do sistema, apesar de que o sistema hoje já sabe que não tem como. A batalha agora é primar pela qualidade, exigir a qualidade do EAD, mas também do presencial, né? Quem acompanha os dados está vendo também que no presencial nós padecemos de problema de qualidade. Basta ver o resultado do ENAD, né? Em que tem aqueles cursos que estão com 1, 2, certamente que não tem os mesmos elementos qualitativos que aqueles que tiram 5. Não vamos discutir aqui os indicadores, mas todo jeito nós temos sinalizações e que nós, quando conversamos com os colegas dos CRES que estão lá, que vão dentro das instituições, eles nos narram, de fato, há problemas de qualidade, sim, com essa expansão muito grande que houve, e em determinados locais não acompanhou qualitativamente. Houve o quantitativo, mas qualitativamente não. Então, em termos de número de cursos, 95% são presenciais, 5% público, né? Em termos dos presenciais, né, o 72% está no sistema público e 28% no sistema, aliás, 72% no sistema privado e 28% no sistema público. E em termos de EAD, 98% dos cursos de engenharia EAD estão no sistema privado e apenas 2% no público. Agora, olha bem aqui embaixo no gráfico. O engenharia EAD surgiu no Brasil em 2004, com o curso de engenharia química da PUC do Rio Grande do Sul. Em 2006, ele encerrou as atividades, mas em 2007, começou a expansão dentro do sistema privado. E o sistema público entrou em 2008. Então, agora, que eu lembro que o sistema Confecres começou a discutir foi aí 2012, 2013, 2014. Eu lembro que a primeira discussão me parece que apareceu no CEDEM, aí em 2012, 2013. Eu estava numa reunião de avaliação de currículo da engenharia de produção lá no Confeia, quando me chamaram para poder falar sobre que sabiam que eu já vinha tabulando esses dados. Então, o grande crescimento e a EAD realmente expandiu-se no sistema privado. Hoje, do que eu sei de uma palestra que o Sanches, que hoje está na CESU, fez, falou, olha, nós estamos investindo na expansão de cursos EAD no sistema de uma maneira geral, mas preferencialmente no sistema público. Eu não sei quais são as ações concretas para que isso aconteça. A pandemia hoje tolhe muito daquilo que gostaríamos de fazer, porque nós, inclusive, temos que correr atrás dos prejuízos decorrentes dessa pandemia. Agora, não é só a pandemia que nós temos no ar. Nós já vimos uma crise econômica. Então, vejam, as próximas transparências vão mostrar a respeito dessa crise econômica. Mas hoje nós temos esse quadro aqui. No quadro final aqui, nós temos 1.393 instituições que têm curso de engenharia. 1.393 instituições com 6.507 cursos. Isso dados de junho de 2020. Não são dados do INEP, são dados do EMEC.
E do EMEC você tem que capturar e tabular, enquanto que o INEP ele busca direto na fonte, né? Então, a sinopse 2020 deve sair agora em outubro, né? Final de setembro, outubro. Eu fico vigiando aqui para quando ela sair e tabular os dados de 2020. Os dados tabulados e que são do INEP, que hoje certamente é o maior banco de dados sobre cursos, sobre formação no país, né, tanto básico quanto superior, mostram um número menor que 6 mil. Mas hoje, em junho, já tinham 6.507 cursos. Sendo desse total aí, 494 cursos EAD. Né? Bom, olha aqui, somando tudo, presencial com EAD. Total de vagas oferecidas, 1.744 vagas no total. As vagas, o azul aqui é o presencial, 1.350, 77% do presencial e apenas 23%. Mas quando nós olhamos que apenas 5% dos cursos são EAD, então, por curso, a quantidade de vagas é muito maior que no presencial, né? Existem cursos que estão lá registrados com cerca de 40 mil vagas oferecidas em todo o país. 37.200 está escrito lá, um curso com 37 mil vagas EAD em praticamente todo o país. Né? Agora, olha aqui as consequências econômicas da crise de 2014, que, na verdade, ela chegou na formação em engenharia em 2014. Então, de 2014 para cá, despencou o número de ingressantes. Então, passou de 350 mil no presencial, hoje está caindo para 287 mil, e vai, 2008, 208 mil, e caiu já 2020. E para 2021 caiu de novo. Está caindo pelo que a gente conversa com os colegas e pelo que a gente verifica de um dado interessante, de demissão de professores de engenharia. Né? O EAD também vem decaindo, né? o número de ingressantes. Quando nós colocamos aqui os 3 vagas oferecidas, candidatos inscritos e ingressantes, olha lá em 2014, né? Candidatos inscritos dava quase que 7 por 1. Na média, tem cursos que tem 100 alunos por vaga. E tem cursos que tem 100 vagas por 10 alunos. Né? É um lugar que as vagas disputam. Olha no final da curva aqui. Está quase que as vagas disputando aluno na média. Isso, para o futuro da nossa engenharia, é muito preocupante. Porque se o aluno não tem nem que estudar para passar lá no vestibular da instituição, ou no Enem, ou no SISU, ele vai entrar numa situação pior do que entrava até 2014. Né? E os ingressantes também diminuindo. Então, vagas está diminuindo, as vagas estão aumentando, candidatos diminuindo, com vaga aumentando, ingressantes diminuindo. Esse é um quadro que, para nós, não é bom e que piorou com a pandemia. Então, a economia já vinha indicando que o trem não estava indo bem. A pandemia piorou. Então, nós temos um prejuízo a ser tirado. E aí nós temos que colocar nisso toda a cadeia produtiva relacionada à engenharia, que são as instituições, os organismos em Brasília, as entidades que representam as habilitações, o sistema Confeacred. Nós temos todos que unir força, porque esse quadro nos mostra um futuro complicado. Imagina se houver um crescimento futuro, simplesmente não teremos engenheiros sêniores gabaritados para dar conta, como aconteceu lá em 2007, 2008, 2009. O grande problema era a falta de engenheiros júnior, não, era o engenheiro sênior, onde estavam pegando a laço os engenheiros aposentados. Então, os números nos preocupam. O Cury mostrou dados preocupantes, para a engenharia é mais preocupante ainda.
Aqui o presencial quase que repete lá, porque o presencial é a maioria. Mas vejam só, é a mesma situação no presencial. Está diminuindo o candidatos inscritos, ainda cresce o número de vagas no setor privado e o número de ingressantes cada vez cai mais, né? Bom, aqui no EAD, tem essa curva picotada que eu acho que foi falta de dados para tabular. Sempre que chegam dados novos, o INEP corrige, eu sempre fico conferindo, ver se não corrigiu. Provavelmente essa curva aqui de vagas oferecidas não é bem dessa maneira, né? Ainda tenho que detectar por quê. Agora, candidatos inscritos, não, esse aqui está correto, né? Ele vem crescendo, claro que vem no EAD. Agora, do outro lado, diminui o número de ingressantes. E não é proporcional o número de ingressantes ao de candidatos inscritos. Não tem sido, não tem sido. O que denota desinteresse ou falta de perspectiva para cursar engenharia, o que é muito ruim, né? Total de matricular, quer dizer, aqueles que o INEP encontrou lá frequentando as escolas. Diminuiu muito aqui. O que significa isso? O pessoal estava matriculado e está indo embora. A evasão está aumentando. Antes, essa curva não diminuía tanto assim. Havia evasão, sim, mas ela era, de certa maneira, compensada pelo ano seguinte. Agora não está sendo mais. Você está diminuindo o número de ingressantes e desmatriculando o pessoal, então vai diminuir o número de egressos, né? No sistema público, também está caindo. Olha, que começou em 2018, né? Então vou lá então na pública. Não, também está diminuindo. Quer dizer, havia um desinteresse por causa da economia e agora também o desalento está aumentando. Aqui ainda não tinha pandemia, mas a pandemia, quando saem os resultados das engenharias em relação à pandemia, eu temo que o quadro seja ainda mais complicado. Isso significa, para nós que já estamos nessa encrenca, não pode significar desalento, tem que mostrar desafio, né? Engenheiro é aquele cara que tem crise e tem que tirar o R, né? Principalmente aqueles que estão nas organizações, né? Sistema Confecres, a Benji, a MEI-CNI muito preocupada também, e os órgãos públicos, porque senão isso aí é um desfuturo tecnológico não investir. Hoje nós já temos uma dependência tecnológica, ela é crescente. Sociedades, a Revolução 4.0, cadê que ela passou pelo Brasil? Nós estamos com as commodities. E commodity tem limite, né? Ainda mais quando você trabalha com commodities que não agrega valor. Por que não agrega valor aos commodities e vende as commodities? Porque falta tecnologia. E quem é o cara da tecnologia? São os engenheiros. Então, um país que não dá valor à formação na tecnologia paga um preço altíssimo, né? E aqueles que investem têm a sua, como fez a China, como fez a Coreia mais recentemente, ou no passado, lá, Japão e os países europeus de uma maneira geral, né? Aqui, os presenciais é praticamente a mesma curva, porque a maioria está no presencial, e aqui o EAD, né? Olha só, está diminuindo no sistema público, diminuindo os matriculados, e diminuindo muito, porque são poucos, e os poucos estão se mandando. Interessante que agora, com o EAD, vamos ver se os que estavam em EAD voltam. Mas outro caso preocupante. Desde que eu fucei lá o INEP de todo lado, e os dados mais antigos que eu tenho são lá de 91. Antes disso aí, eu não encontrei dados. Se existe, por favor, se alguém souber, me mande. Mas de 91, a primeira vez em que diminuiu o número de formandos foi aqui, 2018 para 2019. 2018 para 2019. Olha a tristeza, né? E diminuiu no sistema público e no privado, não foi só no privado, não. E o que acontece com isso? Olha, o Brasil formou 126 mil engenheiros, 127 mil em 2019. Isso é muito pouco. Quando você compara com os países da OCDE, isso aí está entre metade e 1/3 dos que formam em relação à população que eles têm. Então, para que o Brasil desenvolva tecnologicamente, ele precisa aumentar
principalmente a qualidade de formação, mas tem que aumentar quantitativamente. Agora, para aumentar quantitativamente, nós temos que ter incentivo. Qual seria o incentivo? Uma política de desenvolvimento tecnológico. Mais uma perguntinha. Quem é que elabora política de desenvolvimento tecnológico? São os advogados? Os economistas? Os médicos? Os engenheiros. Então, se nós não temos uma política de desenvolvimento tecnológico como deveríamos ter, vamos assumir a nossa parcela de responsabilidade nesse trem. Quem elabora a política de desenvolvimento tecnológico é o engenheiro. Se não tem, é porque os engenheiros não estão fazendo o dever de casa. Ou então as escolas estão formando engenheiros não para exercer a engenharia, mas para procurar emprego. Isso nós... Olha bem, no passado, eu formei em 79. Os meus professores eram pessoas que eram engenheiros que trabalhavam em empresa. De certa maneira, a gente olhava para ele e via uma possibilidade. Ó, então, a meta é que eu vou estudar essa tranqueira toda aqui, cálculo, física, não sei o quê, e depois eu vou tentar ou arrumar um emprego ou então criar uma empresa, porque eu tinha esses dois profissionais. Depois, uma mudança necessária de desenvolver a pesquisa, porque o país não desenvolve pesquisa, ele não sai do lugar também. Então, é preciso pesquisa em engenharia, principalmente na área tecnológica, muito necessário. Agora, é mais do que é fundamental que as escolas estabeleçam parcerias com as organizações, com as empresas. Aí, né, tem essa história. A empresa não quer, a escola não quer. Uma outra coisa difícil de entender. Os engenheiros que estão lá nas empresas foram formados aonde? Não foi nas nossas escolas? Então, como é que nós não conseguimos chegar neles? Como é que não conseguimos estabelecer um diálogo? Outra coisa, tentar agora contratar os engenheiros das empresas para vir dar aula nos cursos. A questão de professor mudou. O que se faz lá fora é o seguinte, é estabelecer convênios com as empresas onde o professor e o profissional da empresa trabalham juntos em desenvolvimento de projetos, aí sim, para desenvolver competência, e não ficar com blá, blá, blá dentro de sala de aula, repassando conteúdo que você entra na internet, vai encontrar um MOOC muito melhor, ou às vezes até um conteúdo da internet é melhor que o conteúdo do professor, que às vezes está defasado. Então, mudou o mundo, mudou a formação em engenharia, e nós temos que nos adaptar a isso. Nós temos que estabelecer relações estreitíssimas com as organizações que usam e aplicam engenharia para que os professores e os profissionais, preferencialmente lá dentro da empresa, ajudem nessa formação em engenharia. Porque se eu contratar um profissional de uma empresa, ele vai ter uma dificuldade de se adaptar a ser professor nas condições dadas atualmente, né? E o salário não é animador também. E isso, o cara é um céu, é um cara importante dentro de uma empresa. Aí eles contratam para dar mecânica dos solos lona. O cara vai ficar lá coando terra? Tem que chamá-lo para que ele fale sobre engenharia. Então, a mudança de formação... Olha, deu muito certo o sistema de formação em engenharia até 80, 90. De lá para cá, o mundo mudou. Nós visitamos diversas escolas de engenharia em 2018, 2019, dentro do programa CAPES, Fulbright, que, aliás, o Cury que trouxe para as engenharias, que ele era para todo mundo. Aí o Cury foi lá e convenceu o pessoal a não vamos fazer coisa de engenharia, nós estamos com as diretrizes novas, modernas e tal. Então, nós visitamos as principais escolas. E a coisa lá de formação em engenharia está nessa linha, né? Então, nós não temos que copiá-los, nós temos que fazer adaptação às nossas condições, mas sabendo que, como se formava em engenharia até 80, 90, não dá conta mais hoje, não dá conta. Nós temos que fazer um reprojeto das nossas instituições, reprojetar os nossos cursos. Tem mais coisa. Aí, quando você falou os números corretos. Agora, eu estou pensando que eu vou ter que aumentar o meu computador para cima aqui quando sair os resultados de 2020. Vai passar para fora aqui da minha tela, vai lá para 70%. É o que eu tenho lido nos jornais.
principalmente as particulares que acompanham mais de perto, por diversas razões, claro, e eles, logo que começou a pandemia, 2, 3 meses depois, falaram: nós já perdemos 11% por causa dessa pandemia. Então, lá no início. Então, e nós verificamos que para 2021 a coisa piorou. Então, a evasão aumentando muito, o interesse pela engenharia cada vez diminuindo mais, os números estão desfavoráveis mesmo. Nós temos que arrumar umas escoras de cima para baixo para não deixar crescer a evasão e de baixo para cima para não deixar perder o interesse. Nós vamos ter que ir lá igual faz muitas instituições nos Estados Unidos, ir lá no pré-primário, no fundamental e no médio, despertar vocações. Senão nós estaremos comprometendo a nossa formação. Bom, de uma maneira geral, os dados são esses, e já são 15h08, eu vou tentar rápido aqui para dizer o seguinte: o Brasil, o mundo da OCDE, dos países envolvidos, está na 4ª Revolução Industrial. Nós estamos aonde aqui, se você olhar o que determina, na média, nós estamos aí no 2, 2,5. O mundo está na sociedade 5.0. O que é a sociedade 5.0? Está pegando tudo isso que foi desenvolvido na 4ª Revolução Industrial, em termos tecnológicos, e levando para 5.0. E levando para melhorar a saúde, para melhorar a sustentabilidade. Enfim, por exemplo, por que fizeram uma vacina tão rapidinho? Porque tem tecnologia muito mais avançada que tinha 5 anos atrás. E por aí vai. Outra coisa, as competências estão mudando. Antes faziam de 10 anos, depois de 5 anos, agora de 2022 para 2025. E aí vocês pegam lá, isso aqui eu peguei do relatório do Fórum Econômico Mundial, que está aí na internet, é só baixar, de outubro de 2020. Todas elas têm a ver com engenharia. Absolutamente todas. Então, nós temos que formar, dentro das nossas habilitações, olhando o pensamento inovador, nós temos que formar, dentro das nossas habilitações, deu um tilt aqui, dentro das nossas habilitações, a questão de liderança, resolução de problema complexo não é passar uma integral tripla que o cara leva 2 horas para resolver, não. Aquele é decoreba, aquele é memorização. Ninguém aprende com aquele problemão que a gente tinha que fazer nas provas antigamente, não. Aquilo é memorização. Hoje, para ter competência, é preciso saber. É preciso saber a essência do cálculo, a essência da física, a essência da computação, e não decorar, né? Fazer uma lista de 100 exercícios, e aí cai 5 na prova. Eu aprendi o quê? Aprendi a ser esperto e fazer os 100 exercícios. Mas eu sei alguma coisa? Muito pouco. Depois eu vou ter que ficar lá aprendendo tudo de novo quando for. Né? Tecnologia, tudo a ver com engenharia. Outra coisa, observe, em 95 nós tínhamos 35 habilitações de engenharia. Hoje nós temos cerca de 70 habilitações de engenharia. Isso é muito ou pouco, está bom ou está ruim? Como é que nós vamos analisar isso? Bom, pode ser que haja alguns abusos em que determinadas habilitações são especializações, mas há um fato concreto. À medida que uma determinada área do conhecimento, a aplicação dessa área do conhecimento torna-se complexa, tem que projetar, tem que aplicar conhecimentos de raciocínio lógico, que são básicos, matemática, física, etc. Isso vai também para o ramo da engenharia. Um dos principais, olha a medicina, alguém imaginaria que ia ter engenharia biomédica, engenharia bioquímica, engenharia de bioprocessos e outras tantas, né? Bittencourt, outro dia, o pai me fez cair de costas, engenharia clínica, né? Tá toda... Por quê? Porque o trem está ficando difícil. Se o trem está difícil, é claro que eu estou exagerando aqui, cai no campo da engenharia, mas não só do engenheiro, é o engenheiro trabalhando com outras profissões, né? Infelizmente, nós não temos um olhar tão crítico, e às vezes nós entramos no hospital, vamos lá dentro de um centro cirúrgico e não vemos que ali é engenharia pura, articulada com o pessoal da medicina, né? Se entra lá nos Estados Unidos, nós entramos, o Cury estava junto, então, opa, o que nós estamos fazendo nesse estúdio multimídia aqui? Era um centro cirúrgico, cara. Era um centro cirúrgico. O médico ali manejava de lá para cá um negocinho dele lá, com um ocrão grandão lá, cheio de anteninha, e fazendo cirurgia lá do outro lado do mundo. Quem é que trabalha aqueles equipamentos? O pessoal da engenharia. E aqui no Brasil, nós temos quantos cursos mesmo? Muito poucos, atentando para a fronteira do conhecimento.
Nós temos que ter engenharia que faz lá a construçãozinha de areia, cimento, brita, lá barro nas paredes, com saibro. Tem sim, tem que formar um engenheiro para isso. Mas nós temos que também formar engenheiro para a fronteira do conhecimento, pelo menos para saber o que está acontecendo no mundo. Pelo menos para isso. Bom, aqui são as competências que foram colocadas na resolução. Aí podem ver lá, essas competências nós tiramos dos principais acordos internacionais que movem a engenharia no mundo. Então, e ainda tem as competências específicas da área. Área de empregabilidade. Olha lá nesse Fórum Econômico Mundial. Todas as principais, todas, cabe para a engenharia. E outra coisa, o futuro da engenharia. Olha, aliás, a pandemia ajudou aquele que era resistente a trabalhar com essa confusão aqui de online e sei o que lá mais. Olha, boa parte do que se faz em engenharia em termos de serviço está via nuvens. É claro que, principalmente, a engenharia de infraestrutura continua muito no presencial. E Big Data, não tem jeito, você não vai ficar aqui montando, você vai entrar na nuvem e capturar os dados. E desenvolvimento de produto. Nós somos fraquíssimos em desenvolvimento de produto. Fraquíssimos. Eu estou aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aqui passa uma porção de trem cheio de minério. Para cada trem de 160 vagões, se subir uma Kombi com fundo, com alguns produtos tecnológicos equivalentes àqueles minérios que foram, é muito. Quer dizer, então, isso é falta de desenvolvimento de produto para agregar valor ao nosso agronegócio, aos nossos minérios e a tudo aquilo que o país é tão rico. A gente vende a matéria-prima e compra o produto acabado. Né? Engenharia que tem que trabalhar nesse trem. Não, pesquisa na empresa. Olha aqui as prioridades empresariais. Então, isso aqui, então agora eu vou formar engenheiro de computação. Não, o teu engenheiro tem que saber que ele vai entrar numa empresa onde a preocupação do trabalho dele vai estar com a nuvem, vai estar com Big Data, vai estar com e-commerce. E que tem que ter muito cuidado com a segurança de dados. Aqui, o trabalho braçal do engenheiro não precisa mais, está aí robô, inteligência artificial. A história é usar a cabeça do engenheiro para o que ele atende melhor, que é analisar, projetar, fazer coisa nova e solucionar problemas cada vez mais complexos. Ele não pode ficar fazendo conta, né? Com a maquininha, formou engenharia, tem o Excel básico aqui, deixa que eu calcule esse trem tudo aqui. Aí não. Então, vamos modernizar esse trem aí. E, finalizando, as tarefas que nós temos aqui em termos de academia. Olha só, diretrizes curriculares, implantar, diretrizes para a extensão, hoje 10% deve ser. Isso ajuda, porque a extensão é atividade, é interatividade. E isso que o Cury falou em termos de tirar essa confusão que tem aí de EAD, EREC, para educação remota emergencial. Educação, então, eles estão chamando, por exemplo, de híbrido, hibridismo, que é para dar conta dessa confusão. Que, quanto é que é? 40. Só tem 39. Então, corta. Fica trabalhando assim de número ao invés de trabalhar com as cacholas. Né? E novo cenário avaliativo. Hoje, a avaliação dos cursos. Obrigatória, dos sinais. Habilitação profissional. O sistema Confea cresce. Isso aqui não acaba. Isso aqui não acaba porque isso aqui é tudo regulatório. E é necessário ter legislação específica e isso aqui dá conta. Agora nós temos um novo cenário, que é o de entrar no mundo, de fazer parte do mundo. Quem não está com acreditação de curso não está no mundo. Quem não está trabalhando pesado com certificação profissional não está no mundo. Ou não estará, alguns. Muitos já estão com dificuldade de conversar com o resto do mundo. Então, por isso, até o CEDEM está numa discussão muito legal. A gente ia começar lá em 2020, mas a pandemia deu uma desacelerada. Agora o CEDEM recuperou e nós, dentro do CEDEM, estamos discutindo a acreditação de curso e certificação profissional com muita seriedade. Por quê? O que nós queremos? O que o sistema Confea-Cresce, com isso, está dizendo para o Brasil? Olha, precisamos colocar a nossa engenharia no mundo, porque senão não vão ficar aqui no Brasil e nem os nossos engenheiros vão poder conversar lá fora, e quem vier de fora não vem aqui para conversar, vem para dizer o que a gente tem que fazer. Né? Então, por isso estamos trabalhando nessas linhas também,
para cada vez mais inserir. Lembrar que qualquer que seja o engenheiro, ele tem os pés no local onde ele está trabalhando. Mas não tem jeito mais, a cabeça dele tem que estar no mundo, né? Nem seja para saber o que está acontecendo. Bom, então, alerta que você hoje, ao fazer um projeto pedagógico, você tem que fazer um projeto para daqui a 7 anos, que os primeiros agressos vão ser daqui a 7 anos, o aluno de engenharia, 5 anos são poucos, né? 6, 7 anos, e pensar nisso aqui, ao invés de ficar formando engenheiro para arrumar emprego, vamos formar engenheiro para arrumar emprego, sim, para os outros. Para ele e para os outros, é claro. Né? E também para ocupar a porta no país. E aqui é minha última fala aqui, que é a seguinte: você está com um problema na sua cidade aí. Vários aí já devem ter me ouvido falar isso. Está com um problema na sua cidade aí. O problema não dá para resolver aqui, nem o governador, nem o prefeito. Vamos para Brasília para resolver o problema. O que você vai trazer de volta? Muito provável, uma oração, está cheio de pastor. Ou então, uma lei, está cheia de advogado. Se tivesse cheio de engenheiro, você ia trazer um quê? Um projeto de engenharia para resolver. Não é que tem muito advogado e muito pastor, não. É que tem pouco engenheiro, e os poucos que estão lá não estão dando conta do recado, ou então não estão fazendo aquilo que deveria fazer. Quantos presidentes da República nós tivemos que foi engenheiro? Meio, o Itamar Franco. Aí você olha lá o Politburo da China, desde a Revolução Cultural, a maioria das ciências da tecnológica. O Japão está cheio de dirigentes e até as empresas têm muita influência no governo, como na Coreia e nos países que se desenvolveram tecnologicamente. O Irã e a Turquia, que ultimamente vem praticando um certo desenvolvimento por outras razões lá, não tenho dados, mas assim, de alguma conversa que eu tive, também está por aí. Tem lá o Zayal Talan, que esse cara lá cheio de toalha na cabeça lá, mas tem a turma da engenharia que ele sabe que é importante para poder fazer o desenvolvimento tecnológico e a sua independência, não só cultural e religiosa, mas também tecnológica. Então, era esse o recado. Bittencourt, espero que tenha dado conta aí um pouco das expectativas. Muito obrigado, gente. Nós é que agradecemos, doutor Vanderly, pela exposição, um repositório de dados fantástico, que é um histórico da evolução dos cursos de engenharia no país, realmente é significativo, muito importante, e nos sinaliza para problemas muito sérios que, com certeza, deverão ser agravados pela pandemia no próximo relatório do INEP. Bem, vamos passar então, muito obrigado, doutor Vanderly, vamos passar então a palavra para o nosso querido amigo, meu irmão, doutor Osmar Barros. A palavra com o senhor, doutor Osmar Barros. Boa tarde, professor Bittencourt. Boa tarde, meus amigos, professor Cury, professor Vanderly. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Nós que, como foi citado agora há pouco pelo professor Vanderly, estamos aí há pelo menos uns 3 ou 4 anos nos reunindo aí quase que mensalmente para discutir algumas questões aí cruciais, né, fundamentais aí da formação da engenharia. Eu também me sinto muito à vontade aqui eu sou um gestor educacional, sou professor e milito no sistema Confea-CREA já há alguns anos, tanto como conselheiro regional, que fui em São Paulo e sempre participando ativamente das questões ligadas à formação, e vim para o Confea nos últimos 6 anos, vamos dizer assim, como conselheiro federal representante das instituições de ensino. Então, essa discussão, essa preocupação com a qualidade na formação, com a formação de uma maneira geral, sempre foi o nosso objetivo enquanto membro da Comissão de Educação e Atribuições Profissionais. E eu me sinto muito orgulhoso também de fazer parte desse grupo que se reúne, então, há 3 ou 4 anos, no mínimo, e que discute a implantação das novas diretrizes curriculares para a engenharia. O professor Cury colocou aí muito bem a questão toda conceitual, o professor Vanderly sempre com as suas estatísticas aí, com seus levantamentos aí muito interessantes, e eu gostaria de colocar aqui algumas questões ligadas à participação efetiva do nosso sistema junto a essas discussões. Eu vi que o professor Vanderly perguntou aí a quantidade de ouvintes, acabou de perguntar aqui no nosso chat. Na verdade, eu queria dar um número. Nós, claro, pela própria característica do evento, né,
Hoje nós temos aqui inscritos nessa SOIA Connect 12 mil participantes. É óbvio que não estão 12 mil nessa sala, eles estão divididos aí, temos aí 10, 12 salas acontecendo nesse momento, mas eu tenho certeza que a possibilidade de fazermos esse evento remotamente, ele está possibilitando que cheguemos com muita tranquilidade, com muita propriedade a lugares e a profissionais que teriam dificuldade de participar num evento presencial. Isso eu nem estou citando a questão da pandemia, mas esse formato ele permite essa participação. Então, são 12 mil profissionais inscritos. Isso é um número perto dos inscritos, dos profissionais registrados no nosso sistema, ainda é pouco. Né? Nós gostaríamos que tivéssemos um número maior participando, mas com a característica da SOIA, eu acho que esse número é significativo. Eu queria fazer uma contextualização aqui sobre o que significa o sistema Confea-CREA, né, de uma maneira bem rápida. Nós já estamos até no avançado da hora e depois, se eu falar muito aqui, nós temos aí pouco tempo para debater e discutir, mas o nosso sistema, ele verifica, fiscaliza, regula e aperfeiçoa o exercício das atividades da engenharia, da agronomia e das geociências. E o objetivo maior é zelar pela defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável do país, com base em princípios éticos profissionais. Isso está na nossa lei. Esse é o nosso objetivo. E o CONFEA, então o sistema CONFEA-CREA, que é o CONFEA com os 27 regionais, né? Ele é orientado basicamente por 4 eixos temáticos aí: o de formação profissional, o de exercício profissional, o de organização do sistema e de integração social e profissional. Já foi falado lá no início, o CONFEA, o nosso sistema hoje, ele tem sintonia com absolutamente todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os 17. Então, alguns em maior ou menor escala, mas a engenharia, a agronomia e as geociências estão presentes em todos. Hoje, em números, nós temos aproximadamente, esse número é óbvio, ele é um pouco maior já, mas algo em torno de 1.100.000 profissionais registrados. E desse 1.100.000, quase 900.000 são engenheiros. O professor Vanderly atualizou os nossos dados aí com relação a instituições de ensino, né? 1.260 instituições, 6.507 cursos. Nós temos um regramento aqui que registra os cursos. Nós hoje temos nos nossos normativos 101 títulos de graduação, 105 títulos de nível de graduação tecnológica. E aí já vem uma primeira observação que eu queria fazer. Recentemente, é coisa de um mês, aí, nem isso, saiu uma decisão judicial que nos obriga a fazer o registro do título acadêmico e não mais do título profissional. Então, nós vamos ter uma profunda alteração aí na maneira como nós cadastramos os nossos cursos e registramos o título dos nossos profissionais. Isso é uma decisão judicial, nós vamos ter que cumprir e estamos dando ampla divulgação aí nos nossos fóruns e essa próxima plenária deve firmar um entendimento sobre isso. Mas é uma decisão judicial cabe cumprir. Então, o título acadêmico passa a ser o título que o profissional, o egresso, né, das instituições de ensino vai ter a partir de agora no nosso sistema. Eu lembrei aqui, eu anotei, eu acho que o professor Vanderly tocou no assunto dos cursos EAD. Eu lembro que o primeiro curso que foi cadastrado no CREA São Paulo foi perto de 2010, professor Vanderly, que era o da Engenharia Ambiental da Universidade Federal de São Carlos. E eu lembro que eu tive o orgulho de ser o relator desse processo e que homologou, obviamente, o cadastro desse curso e os registros desses profissionais. Esse curso, eu acho, foi perto de 2010 ou algo parecido. E infelizmente, esse curso já não existe mais. Ele encerrou as suas atividades por motivos diversos, obviamente, né? Continuando, né?
os nossos normativos, eles trabalham com profissões que têm atribuições previstas em lei, atribuições previstas em decreto e atribuições previstas em leis ou decretos ou em resoluções do nosso próprio sistema. E a nossa legislação, os nossos normativos, também prevêem, hoje, o que a gente chama de extensão de atribuições profissionais. Então, em vários níveis, ou ainda na graduação, ou através da pós-graduação, o profissional, engenheiro, entendam quando eu falar engenheiro, é o engenheiro, o agrônomo ou o geocientista, né? É o profissional registrado no nosso sistema. Ele tem a possibilidade de estender aquelas atribuições iniciais em função da educação continuada. As diretrizes curriculares, elas vieram, essas novas diretrizes, né? Elas vieram trazer uma inovação quando, dentre outras inovações, a formação por competência, né? Então, é o saber fazer ao invés do apenas saber, né? Então, isso, de certa forma, mexeu muito está mexendo muito com a estrutura dos novos projetos pedagógicos e a nossa comunidade, vamos dizer assim, ligada ao sistema, tem debatido, já existem vários grupos de estudo nas comissões de educação estaduais, vários fóruns já discutindo essa questão, e daí vem, eu coloquei no início, da nossa satisfação de estar participando como protagonista nesse processo pela primeira vez. Esse namoro não foi fácil, como disse o presidente, o conselheiro Cury, esse namoro não foi fácil, ele demorou a engrenar, mas de alguns anos para cá nós temos participado efetivamente no sentido de entender essa nova maneira de olhar para a formação e adequar, e ajustar, e adaptar os nossos normativos para que a gente possa também contribuir com esse processo. Então, aí, nós temos aí, dentre as diversas alterações e possibilidades, nós temos hoje a possibilidade de trabalhar em parceria com o próprio INEP nas questões ligadas à regulação e avaliação. Existe lá o decreto 9235 de 2017 que possibilita essa questão. Hoje nós temos uma parceria já com o INEP no sentido de avaliar cursos oferecidos no nosso sistema, né? Do ponto de vista de ajuste ou de afinidade, ou eu diria de aderência, como a gente chama aqui, às questões ligadas à formação profissional. Hoje nós já participamos, em caráter opinativo, né, dessa análise que o INEP faz. Então, sistematicamente, nós temos um grupo de profissionais que obviamente, ligado que tem experiência em avaliação institucional lá com o INEP, mas que são profissionais do nosso sistema e que têm contribuído muito com essa análise. Mas, além disso, nós queremos contribuir mais. Então, nós temos lá, andando, né, a assinatura de um termo, de um acordo de cooperação com as séries e depois com o INEP, para que possamos colaborar aí no sentido de ajustar ou de contribuir com essas alterações com base nesse decreto 9235 que eu citei. Eu quero aqui colocar algumas questões que nós entendemos importantes dentro desse processo de formação por competência. O professor Cury citou, o professor Vanderly colocou também de maneira rápida, mas a nova maneira de avaliar, né? Devem existir profundas alterações também nos normativos de avaliação, e que se leve em consideração a avaliação da formação profissional dos nossos docentes também. Eu sempre digo nas reuniões que eu participo lá, do grupo lá da comissão de implantação, em alguns grupos de discussão das diretrizes, eu uso uma frase que é a seguinte: o aluno vai ser formado, né? Ele vai ter a sua formação com base na formação por competência, mas ele tem que ser ensinado por profissionais
que tenham competência para ensinar disciplinas, principalmente, ou conteúdos, ou áreas ligadas à formação profissional. Então, essa é uma interface que a gente tem discutido bastante. Então, hoje, os normativos, eles privilegiam a formação, eles privilegiam a pós-graduação, eles privilegiam a pesquisa. Eles têm que privilegiar também, de forma impositiva, a questão da experiência profissional. Como nós vamos cobrar isso? Não sei exatamente. Existem várias maneiras aí. A própria questão do estágio supervisionado, a questão da extensão das atividades, enfim, as empresas, a adoção ou implantação nas instituições das empresas júniores, o próprio projeto final de curso, o professor Vanderly que frisa bem isso, né, professor? Não é um trabalho final de curso, sim o projeto final de curso. Eu acho que em todas essas áreas aí nós temos condição de discutir, de colaborar e de participar. Existem outras, a gente está falando muito aqui da formação por competência nas engenharias, mas, paralelamente a isso, nós estamos discutindo nos nossos fóruns outras áreas que têm diretrizes curriculares específicas. A área de agronomia, por exemplo, né? Agronomia, engenharia florestal, engenharia de pesca. A engenharia florestal tem uma demanda muito grande, recente, de revisão das suas diretrizes. Acabou de sair de uma consulta pública ou ou algo parecido a revisão das diretrizes curriculares da geografia. Então, houve participação intensa das entidades e de profissionais do nosso sistema nas contribuições com relação a essa consulta que é recém-encerrada. Enfim, o nosso sistema ele está aqui disponível, à disposição, com a capilaridade que já foi colocada. Nós estamos presentes em todos os 27 estados, na grande maioria dos municípios desses 27 estados, com as nossas unidades, com as nossas inspetorias e com um corpo enorme de conselheiros e de capilaridade mesmo para poder contribuir com essas questões. Então, como diz o nosso presidente, nós estamos à disposição desse grupo para colaborar nessa questão. Uma outra questão que foi colocada aqui pelo professor Vanderly, e que aí o CEDEM é o nosso Colégio de Entidades Nacionais, né? É um grupo, um colégio que reúne entidades em caráter consultivo, e essas entidades estão atuando, estão trabalhando no sentido de discutir a certificação profissional. Claro, a certificação profissional ela vem após a graduação, mas discutindo muito questões ligadas à acreditação de instituições de ensino e de cursos. Já existem alguns cursos no país acreditados internacionalmente. Existe o sistema de acreditação do Mercosul, e a última visita que eu fiz lá, existiam apenas 9 ou 10 cursos de engenharia brasileiros com certificação, com acreditação, perdão, vigente. Eu acho que nós temos que, estamos fazendo isso no âmbito do nosso plenário, nós estamos estudando a certificação profissional, e nesse aspecto a área da agronomia, o Grupo Agronomia está com um trabalho bem avançado, já firmando parceria com a Associação Americana de Agronomia. A engenharia civil já está avançando, e aí temos os outros 2 grandes grupos, que é a área industrial, né, a engenharia mecânica e afins, e a área elétrica, já discutindo essas questões. O CEDEM vem contribuir com questões ligadas a essas 2 áreas, acreditação e certificação. Então, eu penso que num curto espaço de tempo, nós vamos conseguir aí, como eu digo, unir o útil ao agradável, conseguir a qualidade na formação dos nossos profissionais, medida, avaliada, de forma a garantir mobilidade e reciprocidade em qualquer país do mundo, garantindo, então, aos profissionais essa qualidade. Em linhas gerais, professor Bittencourt, era isso que eu queria colocar. Eu avancei aqui de maneira muito resumida, até por conta do horário, né? Nós estamos quase encerrando a
a nossa apresentação, então eu fico sempre à disposição. Eu hoje sou superintendente de integração do sistema Confecre, e a nossa superintendência, que é a CIS, está sempre à disposição dos nossos fóruns, dos nossos órgãos, e, mais uma vez, eu me sinto muito honrado de estar participando dessa discussão aqui. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, doutor Osmar. Não? Eu consegui capturar aqui, que está dando um problema meu de chegar a perguntas aqui, mas foi feita uma pergunta aqui pertinente, que é da professora Aline, da Universidade Federal de Campina Grande, que fez uma questão interessante, que foi, com essa questão da pandemia e como as atividades de extensão, normalmente as de campo, elas ajudam a formar e gerar competências, de que forma isso pode impactar essa formação por competência, que até acho interessante, que é uma questão, então, e colocaria, né, talvez esse processo, eu vou deixar o doutor Cury, o doutor Vanderly, o doutor Osmar responderem, quem quiser responder essa situação, porque realmente é pertinente, já que estão com a questão de políticas de isolamento social que impedem participações de grupos em atividades de campo, atividades acadêmicas complementares, de que forma isso poderia, né, não só impactar, ou como seria um mecanismo para solucionar isso. Essa é a pergunta da professora aqui. Coloco à disposição dos senhores, quem possa querer responder. Bom, eu posso iniciar dizendo o seguinte, a pergunta é, claro, muito pertinente, tá certo? Nós temos a resolução de 2018 do CNE, 7 de 2018, que indica a obrigatoriedade dessas atividades, né? Mas nós temos que, em primeiro lugar, entender essa obrigatoriedade como inseridas no planejamento curricular, como inseridas no tratamento da política institucional curricular, e não como também segmentadas numa ação obrigatória solicitada por uma portaria, tá certo? Uma resolução nunca é uma portaria, uma resolução sempre é um indicador de diretriz às instituições. O que essa resolução versa sobre diretrizes da extensão, né? É diferente de uma portaria que manda fazer. A diretriz manda construir a boa adequação do processo frente ao desafio de formação e também de organização da pesquisa. A diretriz atende à pesquisa, portanto, e à formação, não é exclusivamente a graduação. Bom, isso de um lado. Do outro, evidentemente, ações como essa e ações tipicamente presenciais, como vivíamos antes da pandemia, né, foram paulatinamente, inclusive, houve uma resolução do CNE, reproduzida agora para 2021, né, já homologada pelo ministro. Esqueci o nome da resolução também, né? É a coisa que o Vanderly fala, memória é feita para se esquecer, né? Para se perder. Então, a ideia básica é que nós estamos ainda sob as balizas regulatórias adequadas da prática remota. Nós pretendemos, com a resolução da educação híbrida, tornar perene essa ação, né? Então, a gente tem que ter a prática remota em duas circunstâncias. Primeiro, como alternativa necessária e compulsória, quando não há outra alternativa. Segundo, como um desenvolvimento pedagógico de suporte ao aprendizado, por permitir extensão dessa prática durante todo o curso, extensão da extensão durante todo esse curso, capaz de ofertar conteúdos mais bem recepcionados pela formação de competência. Não é isso? Como falamos já. Portanto, professora, é importante a senhora destacar que as instituições têm que construir, não é, atividades remotas de extensão. Não é? Tem que construir por limites do contágio ou compulsoriamente, mas também tem que construir em ambientes sem o contágio, onde elas possam ser complementadas pelas vivenciais, mas que elas possam ser, nesse sentido, alongadas, alargadas durante o processo do curso, como uma estratégia mesma de aprendizado, né? Já que limites de horas são limites a menos, nunca são limites a mais. Tá certo? Então, houve tempo, né, talvez seja esse tempo ainda, infelizmente, que a regulação
impunha que a avaliação apontasse como um erro grave um estágio maior do que deveria. Tá certo? Isso é uma barbaridade, porque se o estágio é uma fase de aprendizado, aquela ocupação de um tempo maior não é um desperdício, nem está ocupando outro espaço. Ele está ocupando um espaço legítimo de aprendizagem. Né? Essas barbaridades eu tenho que superar. Não é isso? No caso da extensão, isso não está limitado na resolução. Portanto, está limitado no mínimo, não está limitado no máximo. A ideia básica, que também pode ser um equívoco, tratar de mínimos e máximos de horas. Mas, enfim, isso foi feito em 2018. Na época, o relator entendeu assim e tudo bem. O que eu acrescento aqui é que é necessário, na compulsoriedade da medida ou na construção de boas políticas institucionais de aprendizado, entender também etapas da extensão como etapas remotas, como etapas que possam ser construídas remotamente, né, por meio de interação, né, mediada por sinais, né, com ambientes adequados à construção dessa extensão, né, das diversas áreas ou das diversas categorias, ou uma extensão onde se aprende a partir da realidade externa, ou uma extensão onde se ajuda a resolver problemas da sociedade inclusiva à instituição, mas é fundamental que a instituição saiba desenvolver também extensão remota. Como a pesquisa remota foi necessária nesse período, da mesma forma, como a orientação remota em mestrados e doutorados foi necessária, né? Como até o uso de laboratórios, né, muitas vezes foi feito a partir é claro, em extrema circunstância, né, por sinal. Né? É claro que tudo isso tem um limite, e quando esse limite abrange, o contágio impede que a atividade seja feita. Mas, se for possível abranger essa atividade para atividade remota, é assim que a gente deve proceder, é assim que se espera que se proceda, porque sempre há um espaço de aprendizagem, mesmo que não seja ele de maneira plena, total e absoluta, mas sempre há um espaço de aprendizagem complementar à prática vivencial, via prática remota. Só complementando aqui, estava me lembrando aqui, quando eu fiz mestrado e doutorado lá na década de 90, já começava-se a elaboração de projetos onde a equipe tinha parte dos Estados Unidos, um projeto GM, né, que nós vimos esse estudo de caso. Parte do pessoal estava nos Estados Unidos, parte estava na Bélgica e tinha uma outra parte num outro país. 3 países e as pessoas, durante toda a elaboração do projeto, não se encontrou. Se encontrou no dia lá para fazer a festa. Né? E olha os recursos que tinha na década de 90. Agora, hoje eu mostrei aquele gráfico do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, é claro, faz pesquisa junto aos países da OCDE, os países desenvolvidos. E lá está mostrando, até 2025, 50% mais ou menos do trabalho de engenharia será feito via nuvens. Então, hoje já é uma realidade. Boa parte dos trabalhos nas empresas feito remotamente, e daqui a uns dias, isso, mais da metade, vai ser feito com auxílio disso. Então, a extensão tem que aproveitar disso para dar essa formação aos seus alunos, inclusive, de como trabalhar remotamente, de como trabalhar com essas novas tecnologias. Agora, uma coisa é séria, nós temos que ter formação para isso. Nós não temos nem formação para ser professor, quanto menos formação para utilizar essas novas tecnologias baseadas em aprendizagem ativa. Alguns chamam de metodologia ativa. Né? Não tem metodologia passiva. Então, é metodologia com base em aprendizagem ativa, onde essa parte tecnológica toda ela é meio. E muitas vezes, quando eu vejo muitas conversas sobre EAD, em que parece que o computador, o tablet, é o fim da coisa. Não é bem assim como alguns lá na aula tradicional acham que o quadro verde lá e o giz é o fim. Então, desenvolver os projetos de extensão já dentro de uma nova realidade. Os nossos alunos que vão se formar com esses primeiros projetos de extensão vai ser daqui a 7, 8 anos. Né? Então, daqui a 7, 8 anos, deve estar bem mais remotizado e com muito mais tecnologia, não só hardware, mas de software também, para poder trabalhar remotamente e com o auxílio de toda essa parafernália que cada vez mais se desenvolve. Então,
Não vamos fazer só projeto de extensão presencial, não, senão eles vão ser muito bons lá para a década de 90, não para a década seguinte. Sobre esse aspecto que o Vanderlei coloca, eu também quero falar um pouco sobre a questão da formação de professores. Isso é muito importante, tá certo? Mas é importante também entender a dinâmica como a de uma comunidade acadêmica. Uma política institucional curricular, uma política institucional de pesquisa, uma política institucional, ele deve ter atores internos. E os docentes são atores proeminentes dessa política. Ela deve ser construída em conjunto, não é? Tá certo? Eu acho que já não está mais na época de fazer capacitações, digamos assim, capacitações ad hoc ou capacitações inertes, né? Não, aprenda a dar aula em curso de lato sensu, aprenda a ser dinâmico, aprenda a ser não sei o quê. Eu não acho que seja por aí. Né? Eu acho que o docente, para aprender essa atividade, ele tem que participar da sua construção, em primeiro lugar, ele tem que entender, porque todas as ferramentas ele já tem. Ele já tem o conhecimento subutilizado em sala de aula, pelo PPC, que geralmente um PPC é muito mais antigo do que uma diretriz, mas o PPC é o mesmo, certo? Então, não adianta eu dizer que a diretriz passada das engenharias é de quando? 2011, 2012. Não é? 2002. 2002. Não é? Depois teve uma entre essa e a outra. Mas, enfim, o fato é que, em 2002, o PPC era dos anos 80. Porque o PPC não é atualizado automaticamente pela diretriz. O PPC depende de uma postura de política institucional, de aprendizado. Não estão me ouvindo? Ou trazida pela pesquisa, ou se não tem pesquisa, trazida pelo ambiente de pesquisa em cooperação com outras instituições. Depende de pesquisadores atuantes e ativos ordenando o desenvolvimento do conhecimento e das competências para os estudantes, orientando, dando palestras, participando de construções escritas, de seminários, de ideias novas. A literatura tem que fornecer ideias, tem que fornecer desenvolvimento intelectual, não tem que fornecer, digamos assim, suporte à aula. Não é? Tem que dar suporte à produção intelectual do estudante. E a gente sabe que uma aula não faz isso. Não é? Então, é muito importante a gente ter o docente como interlocutor, como ator estratégico do processo de formação por competência e também da educação híbrida. Sem um professor, nada disso fará sentido. Sem o professor, muitas vezes, nós vamos cair em empacotamentos de conteúdos conservadores que muitas instituições de EAD faziam no passado. Eu espero que não façam mais no futuro, certo? É por isso que a gente tem que óbvio, trazer ambientes de ampliar a formação, de continuar a formação docente, isso sempre. Mas não imaginar que isso sejam cursos, não é? De aperfeiçoamento, são cursos continuados de desenvolvimento da qualidade, da vinculação docente a modelos de novas políticas institucionais. E os docentes que entram têm que conhecer essa política institucional e têm que ser avaliados em torno delas para se permitir o ingresso numa instituição. Acho que isso é muito importante, porque parece que se a gente não passar 3 ou 4 ou 5 anos qualificando docentes, a gente não vai poder fazer nada. Os docentes, pelo contrário, eles vão ser os protagonistas das transformações e de forma muito rápida, porque todos eles são muito competentes. Professor Bittencourt, eu queria duas pequenas observações. Eu acho que a capacitação docente ela é fundamental, não tenha dúvida. E eu queria dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Eu estou na área de ensino, né, há mais de 30 anos, e eu sempre lecionei disciplinas ligadas a estruturas, a sistemas estruturais. E eu lembro, há pelo menos uns 20 anos atrás, nós usávamos material já disponível virtualmente, vamos chamar assim, né? Nós tínhamos uma série de aulas, videoaulas, vamos chamar assim, que mostravam uma série de fenômenos que muitas vezes você não conseguia apresentar isso num laboratório. Eu vou dar um exemplo, o escoamento numa barra de aço. Você vai lá, coloca a barra de aço no dispositivo, puxa, traciona, mede,
calcular, né? A gente tinha 2 faziam o experimento, 2 anotavam e os outros 20 estavam dispersos, muitas vezes não acompanhava a aula. E nesse cenário a gente conseguia mostrar lá o fenômeno acontecendo, o aço escoando. Então, vejam, são exemplos de 20 anos atrás, não é de hoje. A gente já usava com muita qualidade esse material. Então, eu acho que isso hoje ficou muito mais característico, muito mais importante, né, dentro desse processo. Era essa a observação. Obrigado. Obrigado, doutor Cury, doutor Osmar, doutor Vanderly. Temos algumas perguntas aqui que eu estou pegando aqui, me permito aqui. A Ivana Lose, um outro usuário que usa anônimo, Marinaldo, João Luiz de Oliveira Colares, parabenizam Peçanha, né, de Paula Soares, Diego Félix Bastos, Michele Aparecida Bastos, eles parabenizam os palestrantes. Tá? E perguntas que estão vindo aqui, doutor Vanderly, se for possível, gostaria que, se a sua apresentação seria disponibilizada, eu até, então, gostaria de perguntar ao senhor. Bem, então, será disponibilizada pelo doutor Vanderly, tá? Deixa eu ver se temos mais. Aqui tem uma colocação que eu achei até interessante. Parabéns pela escolha do tema e reflexões. Tem uma colocação aqui interessante, chegou uma das que colocaram, né? Como dizendo, na questão da educação híbrida aqui, é esse o futuro e como vão falar em BIM, ignorar o ensino, né, mediado por tecnologia. Né? Então, acho que a questão ficou muito relevante aqui colocada. Né? E nós estamos nos aproximando aqui no horário. Eu gostaria, então, de passar a palavra para os senhores, se os senhores quiserem 2 minutos para fazer um overview, para complementar e saudar todos que estão nos escutando. E muito grato pela presença do doutor Cury, como sempre, nos auxiliando bastante. Doutor Vanderly, esse repositório que a Brand possui, fantástico. Doutor Osmar, pela sua grande contribuição ao sistema. Passo ao nosso conselheiro do CNE a palavra, pois ao doutor Vanderly, encerrando o nosso representante do sistema Confecre. Bom, obrigado. A minha fala é mais de agradecimento, de aprendizado. Aprendi muito com Osmar e Vanderly, né? Parece que não é possível isso, porque a gente convive há tantos anos, né? Mas é sempre possível aprender com vocês. Né? O professor Jorge sempre muito ativo e também muito reflexivo. As observações dele acerca das falas foram também muito ricas. Né? A iniciativa, né? O Dr. Jorge Bittencourt me convidou para esse evento, acho que em maio ou junho, com uma largueza de tempo que demonstra uma organização complexa, né? E uma dedicação imensa a esse tipo de debate, discussão levado à frente pelo sistema Confecre. O SOEA, de fato, é um marco muito relevante para que essa reflexão ocorra, e quem ganha é a sociedade, tá certo? Na medida em que o CREA deixa de ser apenas um órgão fiscalizador, passa a ser um órgão que contribui, um organismo que contribui com a reflexão e, ao contribuir com essa reflexão, contribui sim com o aperfeiçoamento e com a capacidade mais ampla de entendimento e de inclusão profissional dos egressos, daqueles que integram esse sistema. Portanto, eu reconheço como muito relevante essas ações, não se viam há anos atrás. Reforço os meus elogios ao sistema Confecre, em nome do Dr. Jorge, do Dr. Osmar, e tive muito prazer em participar essa tarde, quinta-feira, com vocês aqui. Me coloco à disposição plenamente para qualquer outra atividade ou qualquer questão que surja. Muito obrigado, Jorge. Bom fim de semana para você. Eu que agradeço. Doutor Vanderly. Bom, reitero os agradecimentos, é sempre um prazer estar com todos vocês, né? E 12 mil participantes, é o maior evento da América Latina de engenharia, com certeza. Né? E desse sistema que cada vez se solidifica mais, apesar de às vezes, enfrentar conjunturas adversas aí. Mas uma questão que eu anotei até para falar, tinha esquecido, é sobre a formação em engenharia. Há esse negócio da história do engenheiro fora de área, né? Daquele que está trabalhando fora da sua área. E eu vi na SOEA de Brasília, acho que na década passada,
Na SOEA de Brasília, eu lembro que teve um americano que disse que, olha, não tem esse negócio de engenheiro atuando fora de área, não. Nós mesmo professores, né? Eu não sei quando você passou por experiência de chegar ao aluno assim, professor, além de você dar aula, você trabalha também? Não é bem assim. Então, ele dizia o seguinte, olha, você, no mundo, você tem, isso aí depois eu conversando com outros colegas de outros países, no mundo você tem assim, mais ou menos 1/3 dos engenheiros trabalham claramente em uma atividade voltada para a área que ele se formou. Tem outro terço que trabalha na interface, mas que é fundamental, não é? Quer dizer, como é que eu vou botar na interface entre engenharia e, por exemplo, comércio, etc., uma pessoa que não entende? Ou então ele tem que fazer parte. Então, esse aí, claramente. E uma outra coisa que ele falou que bateu e que é verdade. Uma pessoa formada em engenharia, se ele vai para uma outra área aparentemente fora, a cabeça de engenheiro dele vai auxiliar muito lá. Tanto é, olha o sistema financeiro, quantos engenheiros trabalham no sistema financeiro? E eles não só passam no concurso na frente daqueles tudo lá. Outro dia não, já tem um tempo, num voo, eu encontrei dois ex-alunos, falei, vocês estão vindo de Brasília também? O que vocês estão fazendo lá? Nós trabalhamos no Banco Central, lá no topo quase aquele que é o concurso mais difícil. Eu falei, nossa, e tem muito engenheiro. Ela falou, olha, praticamente só tem engenheiro do IME, do ITA, da USP, da UFRJ. Então, não existe engenheiro trabalhando fora de área, não, viu? E no mais, muito obrigado. Doutor Osmar Notalo. Muito bem. Bom, primeiro, eu aprendo muito com vocês sempre. É um prazer sempre, além da amizade que nós nutrimos aí, a participar de grupos de trabalho com o professor Vanderly, com o professor Cury, eu só tenho que agradecer. Professor Vanderly, são 12 mil participantes e muitos do exterior agora, o que possibilitou, né, essa forma, né, de fazer o evento, possibilitou que nós convidássemos, acho que você mesmo citou antes, lá com o Cobenji, aqui não foi diferente, né? Nós temos várias entidades, vários organismos internacionais que são parceiros nossos e estão nos acompanhando aqui hoje com muita facilidade. Então, desses 12 mil aí, uma boa parte são de organizações e de entidades internacionais. Eu queria agradecer a todos, parabenizar mais uma vez o professor Jorge pela organização, parabenizar todo o corpo técnico funcional do Confea, que está vivenciando uma nova experiência, uma nova maneira de organizar um evento e que veio para ficar. Eu acho que ela veio para ficar. E então eu quero dar os parabéns. É claro que a gente vai tentar sempre melhorar e contamos com parceiros como vocês sempre. Professor Cury, muito obrigado. Professor Vanderly, professor Jorge, obrigado e parabéns. Eu que agradeço e convido a todos os ouvintes para que assistam a seguir a política estratégica de desenvolvimento para o Estado brasileiro, ministrada pelo Dr. Pazini, pelo professor Dark Costa e moderada pelo conselheiro Adriel. Obrigado a todos e vamos encerrarmos aqui a nossa participação. Muito grato, um abraço para todos. Valeu.